E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween 2020. Já é o 9º ano consecutivo que o Ler Vicia faz especial de mês do Halloween. E hoje a gente vai conversar sobre um conto do nosso divo mor trevoso aqui, sinistrão, que eu tô até com a camiseta dele aqui, o Edgar Allan Poe. E a gente vai conversar sobre o conto O Retrato Oval. Então, vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje a gente vai conversar sobre esse conto curtinho aqui, mas espetacular, magistral, do nosso divo das trevas aqui, o primeiro gótico da história, digamos assim, Edgar Allan Poe. Essa edição aqui é a edição da Dark Side Books, edição costumeiramente bonita da Dark Side Books, né? Esse aqui é o Medo Clássico, volume 2. E só mostrar para vocês aqui, antes da gente começar, o livro, quando você abre, ele tem um pôster do Edgar Allan Poe aqui na folha de guarda e na folha final. É muito legal. Só mostrar para vocês aqui. Olha que legal, gente. E é uma edição muito bonita, é uma edição que tem vários contos interessantes aqui, e esse conto que, surpreendentemente, eu nunca tinha lido antes. Eu pensei que eu tinha lido, porque eu li muita coisa do Poe. Eu já li umas 3 coletâneas dele já. E a maioria das coletâneas, os contos se repetem, né? Tem uma ou outra coisa nova aqui no Brasil dele. Mas esse aqui eu pensava que eu já tinha lido, mas eu não li O Retrato Oval. E peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Olha que legal essa ilustração assim. Sinistrona nela. O Retrato Oval, então, do Edgar Allan Poe. E essa aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, é uma das mais curtas histórias dele, de contos. Ela tem, pra vocês terem uma ideia, nessa edição aqui, apenas 4 páginas. E, gente, não é porque ela é a mais curta que ela é simples, que ela é boba, que ela é esquecível. Muito pelo contrário. Olha, o cara era tão mestre, mas tão mestre, que com uma história curtinha dessa, ele fez um conto assim espetacular. Vamos a algumas informações antes da gente falar do conto. Ele foi publicado originalmente em 1842 na revista norte-americana Graham's Magazine. Com o nome, primeiro ele teve um outro nome antes do Retrato Oval. O nome então era Life in Death. E com uma introdução maior, ou seja, na primeira publicação ele era um pouquinho maior do que o que a gente tem aqui. Ele tinha toda uma introdução falando sobre como o nosso protagonista superou aquilo que ele ia contar, o que ele passou, o que ele ia nos contar, usando ópio. Que a gente sabe que o próprio Edgar Allan Poe usou muito ópio na vida dele, né? E ele colocou essa faceta no personagem, nessa introdução estendida, digamos assim. Só que, mais pra frente, em 1845, um ano depois da publicação original, ele foi republicado com o título, né, já usual, O Retrato Oval, em 1845, um ano depois da publicação original. Ele foi publicado no jornal Broadway Journal, um jornal norte-americano. Aí, nessa versão, ele tirou essa introdução, porque o próprio Edgar Allan Poe falava que essa introdução não acrescentava nada para a história e até mesmo cortava o clima que a história transmitia nas suas poucas páginas. Então, ele tirou aquilo e é raríssimo você encontrar essa introdução nas edições atuais que é publicada ao redor do mundo aí. Deve ter, mas pelo que eu pesquisei, é bem difícil encontrar. E mais uma informaçãozinha. Esse conto inspirou, mais tarde, o Oscar Wilde a fazer a sua obra-prima, né? O Retrato de Dorian Gray. E o Oscar Wilde afirmou em cartas, em entrevistas para a época, que ele se inspirou algumas passagens do livro nesse conto aqui, O Retrato Oval, porque esse conto chocou demais o autor e fez o autor
e criar sua própria história sobre um retrato amaldiçoado. Olha pra vocês verem que interessante. E o do retrato de Dorian Gray é de 1891. Ou seja, bastante tempo depois da publicação do Retrato Oval. Então, vamos lá falar sobre esse conto que, povo, eu achei assim... Nossa senhora, perfeito. Que conto perfeito. É um autor que me faz crer que se você é um bom autor, você consegue fazer uma história boa, curta. Porque eu tenho pra mim, uma coisa particular, eu gosto mais de contos maiores, contos de 20, 30, 40, 50 páginas, coisa maior. Eu acho que dá pra você desenvolver melhor a história, dá pra você desenvolver melhor o seu conteúdo, seus personagens, uma história um pouquinho maior. Eu também não precisa de ser uma novela, tipo Stephen King faz aqui, por exemplo, nesse livro aqui, ó. Cadê, gente? Nesse aqui, vocês estão vendo, Escuridão Total Sem Estrelas, aqui são 4 novelas. Aí já é diferente de conto. Eu gosto muito de conto maior. E eu tenho meio que um preconceito com um conto muito curtinho. Geralmente se eu pego uma coletânea de contos de terror e vejo, esse conto é muito curtinho, não vai prestar. Eu já fico com esse pensamento na cabeça. Mas tem certos autores que conseguem mudar esse pensamento. Por exemplo, o Lovecraft. Lovecraft, meu muso da vida, sabe fazer conto curto espetacular. Tá aí, por exemplo, Os Gatos de Uttar, né, gente? Os Ratos na Parede, A Fera na Caverna, um monte de conto dele curtinho e excelente. E a gente tem aqui Edgar Allan Poe provando a mesma coisa, que esse conto aqui, o Retrato Oval, é curto, curto, curto e é magistral, gente. É um conto espetacular do começo ao fim. É um conto tipicamente gótico. Toda aquela aura gótica, aquela aura decadente, aquela aura assim pessimista, aquela aura que o Poe imprimiu muito nas suas histórias, que foi replicado no futuro nos grandes histórias góticas da literatura. E a gente tem aqui então o nosso protagonista, que é um homem explorando um castelo. Ele tá numa noite de chuva, uma tempestade caindo lá fora. Inclusive, gente, tá chovendo agora. Não sei se dá pra escutar, mas tá chovendo agora aqui. Clima perfeito, né? E tá numa noite de tempestade. E ele, pra poder se abrigar da chuva, ele entra num castelo. Um castelo gigantesco, aparentemente abandonado. E ele começa, então, as suas andanças por aquele castelo. Gente, só um golinho aqui. Dá um brinde aqui. Pra me moer o bico, que eu tô falando demais. E um brinde a todo mundo de alma gótica, alma trevosa, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso mês do Halloween 2020, todo mundo que ama terror, horror, medo, o sinistro. Um brinde a todo mundo aí. Voltando. A gente está com esse protagonista então e está explorando o castelo. Ele tá andando pelos cômodos frios, úmidos e escuros desse castelo. Ele acende um par de velas, né? Num castiçal. Castiçal ou candelabro? Castiçal. Ele sai andando com esse castiçal pelo castelo, então, naquele visual tipicamente gótico, né? Um castelo sombrio, uma pessoa explorando esse castelo desconhecido com um castiçal de velas no escuro, bem legal, e a chuva caindo lá fora. Ele vai explorando, explorando, até que ele chega num quarto e tem vários quadros. Ele se perde na admiração daqueles quadros. Ele vai admirando quadro por quadro, até que ele vê lá no fundo, encoberto assim por uma cortina num canto, a mostra só num pedaço, uma cortina aqui, um retrato oval. Ele vai lá e ilumina esse retrato. E ele vê nesse retrato a figura de uma bela mulher. Aí a gente entra então nas Damas Etéreas do Edgar Allan Poe, né? Que ele era um cara que adorava colocar nas suas histórias as damas etéreas, as mulheres assim decadentes, as mulheres no fim da vida, as damas lindas, virginais e à beira da morte. E a gente tem então mais uma vez retratado agora nesse retrato oval uma dama etérea do Edgar Allan Poe. E ela é muito bonita, ela é encantadora, ela é hipnotizante.
E ele começa a olhar aquele retrato, começa a vislumbrar aquele retrato e se perder naquele retrato, na beleza daquela moça e tudo mais. Até que ele encontra ali nesse próprio aposento um tipo de diário, um tomo antigo. Ele vê que esse tomo é um diário mesmo. E esse diário pertenceu ao dono daquele castelo, há muitos séculos atrás. E ele percebe que o castelo está abandonado já faz bastante tempo, né? Ele começa a ler aquilo lá então, né? Com a luz da vela, na escuridão, só com o retrato ali olhando para ele e a chuva caindo lá fora. Ele começa a ler aquele tomo. Ele começa a perceber que o tomo ele abre justamente na parte onde o cara, o antigo dono do castelo, vai contar sobre a sua amada esposa e sobre o momento da pintura daquele retrato oval. E ele vai contar então que ele começou a pintar esse retrato, ele estava tomado por um frenesi, e a esposa dele, que não gostava, que era apaixonada por ele, por todas as facetas dele, menos a pintura, ela se viu obrigada a posar para ele, para poder satisfazer aquele frenesi todo que estava tomando ele. E ele queria, porque queria pintar um retrato perfeito dela. Ele falava que ele queria pintar todas as nuances da vida naquele retrato. E ela seria a sua modelo perfeita, porque ela exalava vida em todos os poros. Ele começa a pintar esse retrato, e esse retrato vai levando dias para ser pintado, e ela vai ficando ali posando, sempre parada, assim, imóvel, dias e dias. E eu não posso contar mais nada, porque o conto é bem curtinho. Mas pelo o que eu falei aqui nesse próprio vídeo, vocês já devem imaginar o que vem por aí, né? Gente, que conto cheio de subtexto. Que conto fascinante. Que conto assim que acalentou a minha alma gótica, acalentou a minha alma trevosa, porque esse conto respira goticidade, será que existe essa palavra? Mas ela exala e respira a aura gótica que a gente tem acesso desde a literatura clássica. Você tem todos os elementos, então. Você tem esse castelo antigo, você tem esse tomo antigo escrito por pessoas que podem ter morrido já. Você tem a tempestade, a escuridão, a luz das velas. Você tem a dama etérea, virginal, hipnotizante. Você tem o artista incompreendido pela esposa, aqui no caso, né? E tomado pela inspiração frenética que vem do nada. Você tem toda essa aura pesada, porque você sente, a partir do momento que o cara que bate o olho nesse retrato oval, você sente que tem alguma coisa errada. E o Edgar Allan Poe faz questão de imprimir isso em cada linha do texto. Ele não coloca nada explícito, mas você percebe pelo modo como ele conduz a narrativa, pelas palavras que ele escolhe, pelo jeito que ele vai guiando a gente pela história, que tem alguma coisa errada com aquele retrato, que tem alguma coisa errada com aquele castelo, que tem alguma coisa errada com tudo aqui. Você percebe em cada letra dessa história. É um conto soberbo, muito bem escrito. Edgar Allan Poe era mestre, né, gente? Eu não preciso chover no molhado por falar em chuva. Eu já falei aqui, mas eu quero frisar de novo. Tá chovendo lá fora, eu tô adorando. Tá muito bom. Clima perfeito pra gente falar de Edgar Allan Poe. E é chover no molhado falar que o cara era mestre, né? Não é à toa que o cara é inspirador e copiado até hoje, né? Em tudo. Na literatura, no cinema, na televisão, no teatro, nas artes, na música. Ele tá em tudo quanto é cantinho da cultura. Edgar Allan Poe. E você consegue perceber a genialidade desse mestre num conto de 4 páginas que consegue impressionar qualquer tipo de leitor, inclusive, especialmente, o leitor sensível a clássicos, que eu sou. Vocês sabem, né, gente? Eu sou aficionado por literatura clássica, sobrenatural, de horror, de terror. Gosto do clássico mundial também, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Um clássico que seja mundial e que não se atenha à literatura fantástica. Por exemplo, David Copperfield, lembrei aqui agora, do Charles Dickens. É um classicão incrível que eu amo.
Tem Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Que também é um classicão, não tem nada de gótico, não tem nada... Tem uma pitadinha gótica ali, mas não tem nada de fantástico ali nessa história, e é um classicão que eu amo muito, e eu gosto muito de literatura clássica. Claro que eu pendo mais pro lado fantástico, né? Pro lado misterioso, de terror, é o que me chama mais a atenção. Mas eu gosto de literatura clássica, e eu acho que qualquer pessoa que gosta de uma boa literatura clássica vai amar isso aqui. Porque isso aqui é conduzido de forma magistral. Tem todas as convenções de uma boa literatura clássica e, como eu disse, de uma excelente, perfeita literatura gótica. E eu não preciso, eu tô chovendo no molhado, né, gente? Elogiando tanto assim Edgar Allan Poe, que todo mundo já sabe que o cara era mestre. Mas, gente, é porque eu tenho que expressar todo o meu amor por esse conto. Como que eu nunca tinha lido esse conto antes? E é um conto bastante comentado, né, do autor. Muita gente fala que tá entre os melhores dele, que tá entre os mais interessantes, mas eu nunca tinha lido antes. Eu pensava que eu tinha lido, mas eu nunca tinha lido. E eu me apaixonei por esse conto, e olha, isso aqui vai ser uma leitura frequente minha nos meses do Halloween, quando eu tiver inspirado aficionado pela literatura gótica clássica. Isso aqui vai ser uma revisitação minha frequente, como eu revisito alguns contos do Lovecraft, do Arthur Machen, do M.R. James, porque quando eu tô nessa fase, que eu acho que eu tô sempre, né? Mas quando eu tô mais aficionado nessa fase de literatura gótica clássica, eu sempre revisito alguns contos. E esse aqui tá entre os que eu vou revisitar. Um que eu revisitava muito é A Queda da Casa de Usher, que pra mim era o meu conto favorito da vida do Edgar Allan Poe. Agora eu tô achando que é o Retrato Oval, viu? Sinceramente, eu tô achando. Eu não sei se eu fui tomado pelo frenesi de ter lido esse conto recentemente, ele ter me cativado tanto a ponto de eu querer subir ele algumas posições, subir diretamente para o primeiro lugar dos meus favoritos do Poe. Mas ó, baita conto. Olha, gente, fica a dica aí, viu? É um conto incrível. Como eu disse, tá facinho de achar. Tá facinho de achar, porque olha aí, essa edição da Dark Side Books aqui é recentíssima. Eu acho que ela é de 2019 ou 2018. Vamos ver aqui. Carmen Parmo, gente. Ela é de 2018, essa edição. Tá pra vender em tudo quanto é canto aí. E eu acho que esse conto já deve ter aparecido em alguma outra coletânea do Poe aqui no Brasil. Com certeza, né, gente? É um conto bastante renomado na carreira do escritor. Então já deve ter aparecido em outro canto aí. Então fica a dica. Conto espetacular. Conto assim perfeito. Uma das melhores histórias de terror que eu já li do Poe. Tá entre as minhas favoritas da vida já. E fica a dica, gente. Simplesmente leiam. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Mais um vídeo do nosso mês do Halloween, ano 2020. E às 11h45 da noite, fiquem ligados, povão. Todo mundo aqui amanhã, dedão pra cima e até amanhã, povão. Tchau, tchau.